A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Estamos em mais um Momento Adora que Melhora. Hoje é o segundo dia da nossa campanha, Vivendo o Extraordinário de Deus. E aí, tá preparado para viver o melhor do Senhor na tua vida? O ano ainda não acabou e nós já estamos consagrando o ano de 2024 ao Senhor. Porque o Senhor vai fazer grandes coisas na minha e na tua vida, se assim nós crermos. Amém? Hoje o Senhor trouxe ao meu coração o livro de 1 Samuel, capítulo 2, o versículo 8, que diz assim: Levanta o pobre do pó, e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são as colunas, em outras versões diz alicerces, da terra, e assentou sobre elas o mundo. Essa palavra aqui fala sobre o cântico de Ana. Mas antes de falarmos do capítulo 2 de 1 Samuel, eu quero retomar um pouco. Ana, ela era estéril, assim diz a palavra do Senhor. O Senhor havia fechado a sua madre. Ela era casada com Eucana, e na época, quando a mulher estéril, dava o direito ao seu marido casar-se com outra esposa. Então Eucana casa-se com Penina. E Penina então começa a gerar. E Penina irritava constantemente a Ana, provocava a Ana. E os anos se passavam e eu imagino Ana olhar e nada acontecer, sendo provocada, irritada constantemente dentro da sua casa. E quando falava sobre isso, o Senhor trouxe ao meu coração quantas pessoas estão hoje tristes, quantas pessoas estão aí sendo irritadas dentro da sua própria casa, no meio da sua família, dentro da sua igreja, no seu trabalho. Mas o Senhor trouxe aos nossos corações que o dia de cantar chega, que o cântico ele vai colocar na tua boca um novo cântico e você vai voltar a sorrir, que aqueles que muito te irritaram, que muitos te perseguiram, aqueles teus inimigos, viverão a justiça de Deus, porque o Senhor é aquele que peleja, meu irmão e minha irmã, pelas nossas causas. E Ele vê tudo, Ele sabe de tudo. E Ele é um justo juiz, eu costumo dizer isso. E então, de ano em ano, aquela família ia a Siló para fazer sacrifícios ao Senhor, adorar ao Senhor. E Ana só chorava, não comia, mas aquela mulher, ela colocou no seu coração de ir ao templo do Senhor, rasgar o seu coração diante de Deus, pedir ao Senhor a intervenção do céu. E se você hoje precisa de uma intervenção do céu, que há algo impossível na tua vida, algo que só Deus possa fazer, o Senhor te convida a rasgar o teu coração diante dele, porque ele tem ouvido as tuas orações e ele vai dar um basta nessa situação, ele vai fazer o extraordinário na tua história. Tu viverás coisas maiores, coisas grandes, tu viverás o novo do Senhor. É isso que o Senhor está falando aos nossos corações nesse capítulo. E Ana, ela não se conformou com aquela situação de ficar ali sendo coitadinha, de ficar dentro da sua casa sendo humilhada. Ela vai aos pés daquele, como eu já disse, que tudo pode, que poderia resolver a sua causa. E quando ela está ali diante do Senhor, clamando, adorando, a palavra do Senhor nos diz que não saía uma palavra da sua boca. Talvez porque ela já estava no seu limite. Talvez ela chegou rasgando o seu coração, dizendo ao Senhor: não suporto mais. Há muitos anos eu tenho sido irritada, Senhor. Dentro da minha própria casa, Senhor, faz algo, meu Pai. E o Senhor ouve a oração. Mas nós vimos que o sacerdote da época, o sacerdote Eli, quando ele vê aquela mulher naquela situação, só mexendo os lábios, ele começa a julgar aquela mulher. Ele chega a dizer que ela estava embriagada e ela diz: não, meu Senhor, não estou embriagada, eu estou amargurada.
Aquela mulher estava amargurada, a sua alma, o seu espírito. Eram muitas as dores de tristeza, de angústia que aquela mulher vivia, por viver aquela situação de querer muito algo e não ter. E ter que ouvir o tempo inteiro, a palavra não diz, mas diz que a Penina irritava, eu imagino que ela ficava dizendo: ei, amaldiçoada, tu não vai gerar, eu tenho filhos e tu não tens filhos. E aquela mulher naquela angústia, naquela situação, sofrendo, mas ela rasgou o seu coração diante do Senhor. E então, quando ela explica a situação ao sacerdote Eli, ele diz que seja feito conforme a tua petição. E aquela mulher já tinha dito ao Senhor: se o Senhor ouvir a minha oração e me deres um filho, varão, eu o entregarei de volta para servir na tua casa, Senhor. E Deus ouviu o clamor. Deus viu a sinceridade. Deus viu que aquela mulher não aguentava mais, não suportava mais. O Senhor sabe até onde eu e você suportamos as afrontas, as angústias, as dores. O Senhor sabe a hora certa de resolver. Então, tranquiliza o teu coração, se acalma. Apenas não se conforme, não deixe de orar, não deixe de jejuar, não deixe de acreditar, de ter fé que Deus está trabalhando, pelejando por mim e por você. E então, quando aquela mulher é abençoada pelo sacerdote Eli, nós vimos aqui na palavra do Senhor que ela já volta adorando ao Senhor para casa, e quando chega em casa que ela coabita com o seu esposo, ela gera o seu filho Samuel. O filho tão sonhado, o filho tão chorado, aquele filho tão pedido ao Senhor. E quando ela engravida, que o filho nasce, ela diz para o seu esposo: vai adorar ao Senhor, porque eu vou ficar aqui com ele até eu desmamar. E aqui eu entendo que aquela mulher, ela queria ensinar o seu filho a ser obediente ao Senhor, a amar o Senhor, e isso aí, esse ensinamento tinha que partir dela. E o Senhor fala aos nossos corações: ensina os teus filhos a amar, a honrar, a ser obediente ao Senhor. Essa tarefa é nossa, de nós pais, fazer isso, ensinar os nossos filhos dentro do nosso lar, antes deles saírem para fora, para que eles já estejam com as mentes blindadas, para que o mundo não venha tomar ele do caminho, da presença do Senhor, da casa do Senhor. E chega o tempo do desmame, quando o filho dela deixa de mamar, então ela vai entregar o seu filho. E quando eu estava meditando nessa palavra, me veio ao coração, eu imagino a alegria de Penina, de ver que a alegria dela já estava acabando, que ela tinha gerado, mas que não adiantou em nada, porque ela tinha feito um voto de entregar o seu filho para servir na casa do Senhor. A palavra do Senhor não diz isso, mas eu imagino a alegria daquela mulher de ver que a Ana ia voltar a viver a mesma situação, continuaria praticamente sem ter filho, porque não ia estar com ela, junto dela. E ela vai então entregar o seu filho para trabalhar, para servir ao Senhor. E o profeta, toda vez que ela ia visitar de ano em ano, levar roupas, vestes novas para o seu filho, ele dizia que o Senhor dê a esta mulher outro filho no lugar desse que ela entregou para servir ao Senhor. E aquela mulher gerou mais outros filhos. O Senhor fala ao meu e ao teu coração que primeiro nós temos que crer, primeiro nós não podemos nos conformar com a situação adversa que eu e você possamos estar passando, seja em qual for a área das nossas vidas, que você venha entrar em propósito hoje, clamando ao Senhor para mudar, para colocar limite, que você não suporta mais, que você não quer viver mais esse cenário, que você não quer mais viver a mesma coisa que você já viveu, a situação anterior, porque ela viveu muitos anos clamando por um filho, mas ela foi entregar o filho, e a outra provavelmente, eu imagino, como eu já disse, ficou achando bom, porque ela agora ia ficar na mesma situação, mas o Senhor fala ao teu coração
Que situações de humilhação, de rejeição, de perseguição, de provocações, seja o que for que você já viveu, não irão se repetir na tua vida. Recebe em nome de Jesus, não irão, porque o Senhor já pôs um limite a Satanás, que na tua vida ele não toca. No ano de 2024 não viverás as humilhações, nem as provocações, nem as situações, nem as adversidades que você já viveu. Você pode até viver novas, porque nós passamos por muitas aflições, mas não as mesmas. Você vai ser aprovada. Você vai ser aprovada para não voltar a repetir a prova. Você vai passar de ano, assim fala o Senhor aos nossos corações. E aquela mulher viu que se ela era estéril e Deus deu um filho a ela, ele poderia dar mais filhos. E assim o Senhor fez. E assim aquela mulher foi e entregou o seu filho, mostra obediência. Nós temos que ser obedientes ao Senhor. Nós temos que ser obedientes e aprovados pelo Senhor. Porque nós vimos que o sacerdote Eli, ele honrava, ele dava a honra, era aos seus filhos. Ele permitia os seus filhos fazer as coisas erradas, ele não disciplinava os seus filhos, e os seus filhos, Ofni e Finéias, eles não honravam ao Senhor, eles honravam a eles mesmos, desviando os sacrifícios que o povo trazia para o Senhor. Mas Samuel, filho de Ana, não. Ele honrou ao Senhor. A palavra que vai nos dizer que ele, desde criança, ele começa a ministrar, ele começa a pregar para as pessoas, e ali ele começa a ser amado por Deus e respeitado pelo povo. O Senhor fala: o meu é o teu coração, que a obediência a ele, a fidelidade, a honra e a glória que tu tens dado ao Senhor vai fazer com que pessoas te respeitem. E o Senhor já tem você, filho, você, filha, como amado, como amada do Pai. Tu és amado, tu és amada pelo Senhor, porque tu tens dado honra, glória, e tu és fiel ao Senhor. Louvado e engrandecido é o nosso Deus. Tu viverás o extraordinário do Senhor. E nós vimos aqui que Deus honrou Ana de todas as maneiras, além daquilo que ela estava pensando, que ela estava pedindo. Ela queria um filho, mesmo que tivesse que entregar de volta para o Senhor, mas ela queria ter esse prazer de poder gerar, de poder saber que ela não era amaldiçoada por Deus, mas é amada. Então para de colocar limite no poder de Deus. Para de dizer que tu és amaldiçoada porque as coisas não estão como você quer. Para de dizer que Deus não vai fazer, porque Deus, ele vai fazer o impossível na minha e na tua vida. Se nós crermos, se nós formos obedientes, se nós formos fiéis ao Senhor. E depois, como eu já falei, o Senhor dá outros filhos para Ana. E aqui no capítulo 2, nós vimos Ana glorificar o Senhor, Ana honrar o Senhor, pelo que o Senhor tinha feito, porque só o Senhor podia entrar na causa de Ana. A causa era uma causa impossível. Ela não podia ter filhos, mas o Senhor deu muitos filhos àquela mulher. E Deus fez justiça sobre os seus inimigos, aqueles que zombavam, não zombaram mais. Aqui diz a palavra do Senhor no capítulo 2, que Deus levanta o pobre do pó, do monturo, e exalta o necessitado. Tem honra do Senhor chegando. O Senhor vai te levantar. O Senhor vai te honrar diante daqueles que te desprezam, diante daqueles que te provocam, diante daqueles que agem com injustiça sobre ti. É no nome de Jesus que eu creio. E nós vimos aqui Deus fazer justiça, como eu já falei, sobre os inimigos, porque nós vimos no versículo 2 ela dizer, no versículo 1, aliás, o meu coração se regozija no Senhor. A minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Glória a Deus. Depois ela diz que
Aqui não podia gerar, foi mãe de muitos filhos e aqui gerava, perdeu as forças. O Senhor está dizendo que aquele que tem te irritado, te provocado, perderá as forças. O Senhor põe limite agora nessa situação. Mas tu, mulher, tu, homem, serás honrado. Tu viverás o extraordinário de Deus. Tu viverás as promessas que o Senhor tem para a tua vida. O Senhor colocará um novo riso, um novo cântico na tua boca. É isso que está dizendo aqui. Que Ele tem honra, mesa preparada, que Ele tem lugar reservado para colocar os seus príncipes e as suas princesas. Então, recebe o novo de Deus e vamos orar. Senhor Deus, obrigada por esta palavra, Pai. Mulheres aqui viveram o extraordinário, papai, teu na vida delas, Senhor. Nós cremos, meu Pai, em nome de Jesus, papai, que tudo aquilo que tem impedido de nós vivermos nas nossas promessas vai ser anulado agora, em nome de Jesus, papai. É no nome de Jesus, meu Deus, que nós cremos. Aqui está dizendo, é a tua palavra, Senhor. Que o Senhor tem guardado os santos, Senhor. Que o Senhor tem nos ajudado, meu Pai. Em nome de Jesus, ouve a oração, papai. Que seja conforme o que essa irmã, esse irmão tem pedido, pai. Nós já te consagramos o ano de 2024, os nossos filhos, nosso trabalho, a nossa vida espiritual, ministerial, Senhor. Porque nós queremos viver o extraordinário, pai. Porque estamos aqui entregando nas tuas mãos. O Senhor pode tudo, pai. Não está mais no nosso controle, Senhor, mas agora está no teu controle, papai. Em nome de Jesus, que muitos testemunhos, papai, saiam dessa campanha, pai. Em nome de Jesus, cura, papai. Aquele que está com a doença incurável, Senhor. Em nome de Jesus, faz algo novo, papai. Onde o médico disse que não tem mais jeito, que a tua mão visita hoje, pai. Em nome de Jesus, revertendo, curando, pai. Em nome de Jesus, meu Deus, que o Senhor venha restaurar casamentos, restaurar a família, a união, restaurar, meu Deus, sonhos, papai, e alegrar o coração daquele que está abatido, achando que não tem novidade para ele, pai. Enche, meu Deus, esse irmão, essa irmã de fé, papai. Que o Senhor venha, meu Deus, tratar a incredulidade, aquele que não está crendo, Senhor. Que o Senhor venha colocar a fé, aumentar a fé desse irmão e dessa irmã, para ele viver o teu extraordinário, em nome de Jesus. Amém? Recebe essa palavra e até sábado, se assim Deus permitir.